Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito da saída temporária, saidinha ou saidão. Mas antes de eu entrar no conteúdo de fato, eu quero pedir que, se você gostar do vídeo, considere aí se inscrever, compartilha, comenta, porque isso ajuda muito a aumentar aí o canal e eu escolher novos temas para a gente conversar. Bom, no tema de hoje, a saída temporária, ela está muito aí em destaque, infelizmente, em razão da morte de um policial militar lá de Minas Gerais. Ele estava ali perseguindo um indivíduo que havia acabado de cometer um crime, e quando ele se aproximou, né, já eu vou exibir o vídeo para vocês, houve ali dois disparos, né, feitos por aquela pessoa, e atingiram a cabeça do policial militar, e ele acabou morrendo. Então, novamente, veio toda a discussão a respeito da saída temporária. Olha, eu estou mostrando aí para vocês a notícia, né, a imagem, a notícia, e na sequência eu vou colocar o vídeo, né, da reportagem. Ele dura mais ou menos 4 minutos. Se você não quiser assistir, pula aí, né, a reportagem, mas não vai embora não, porque na sequência eu vou falar muita coisa a respeito da saidinha, mostrar a legislação, mostrar dados estatísticos, enfim, um conteúdo bem bacana aí para você, tá bom? Então, assiste aí a reportagem, a gente já fala já. A Polícia Militar confirmou na noite deste domingo a morte do sargento Roger Dias da Cunha, baleado a queima-roupa por um bandido durante uma perseguição. Tudo começou após uma denúncia de que criminosos pretendiam roubar uma caminhonete. 2 envolvidos estão presos preventivamente. O ladrão que atirou no militar tem 18 passagens pela polícia e não retornou da saída temporária de fim de ano. A reportagem é do Luiz Casoni. O fogo cruzado na estrada que liga a capital mineira às cidades da região metropolitana assustou quem passava pelo local. O carro saiu correndo dentro do Novo Reis e deu tiro. Nós estamos achando que matou. Esta outra imagem mostra o policial próximo do suspeito. É possível ouvir uma ordem de parada dada pelo PM. O criminoso reage e atira a queima-roupa no policial. O militar é atingido por 2 disparos na cabeça e um na perna. Em seguida, cai. Alguém que estava defendendo a sociedade, que deixou de disparar porque estava numa via movimentada, cheia de pessoas, que ele poderia atingir um inocente. E poderíamos aqui hoje estar discutindo, inclusive, se ele estava certo ou errado, invertendo a situação. Os militares correm para socorrer o colega de farda. O sargento Roger Dias da Cunha, de 29 anos, deu entrada em estado gravíssimo no Hospital João 23, em Belo Horizonte. A perseguição começou depois que a PM recebeu uma denúncia que criminosos pretendiam roubar uma caminhonete. Após bater o veículo e atropelar um motociclista, os bandidos continuaram a fuga a pé. O Elbert de Souza Fagundes, de 25 anos, e Giovanni Faria de Carvalho, de 33 anos, já estão presos. O helicóptero da PM e cães farejadores deram apoio nas buscas em uma área de mata no bairro Novo Arão Reis, na região norte da capital. Foi avisado a esse suspeito de que esses cães seriam soltos se ele não se entregasse. Ele estava armado, havia possibilidade dele atingir os nossos policiais, porque realmente o local é muito escuro. Tá? Ele não acatou a nenhuma determinação, esses cães de captura foram utilizados e localizaram esse suspeito num chiqueiro. Tá? Ele havia se enlameado, estava escondido no meio da lama. Os nossos cães localizaram esse suspeito, ele se machucou ao longo dessa captura, né? Os cães fizeram, por óbvio, o trabalho deles, né? Morderam, então ele está com algumas marcas, algumas escoriações, e foi conduzido também ao Hospital Risoleta Neves. O suspeito que atirou no sargento tem 18 passagens pela polícia. Entre os crimes estão roubo, tráfico de drogas e receptação. Ele estava em saída temporária e deveria ter retornado ao sistema prisional no dia 23 de dezembro. O outro suspeito, condenado por homicídio, estava em liberdade condicional. Durante as buscas, os militares apreenderam drogas, munição e um colete balístico. A arma usada no crime também foi apreendida. Segundo a PM,
45 dos 118 presos que não retornaram ao sistema prisional em Minas Gerais após a saída temporária foram recapturados. 73 criminosos continuam foragidos. Não há como a gente ignorar o fato, senhores, de que toda vez que eu beneficio um criminoso, eu prejudico a sociedade bem. Não tem como. Não dá como passar por tudo isso e não se revoltar com o sistema. E achar essa situação normal. Mas, Major, faz parte do trabalho da Polícia Militar. Nós sabemos do risco que nós corremos, mas não dá para normalizar esse risco, principalmente quando ele é evitável. E nesse caso ele era. E a gente não pode deixar isso passar batido, porque daqui a um ano ele vai ter outra saidinha. E pode não ser um policial militar, pode ser o filho de um dos senhores. Roger completou no último sábado 10 anos na corporação. Quando eu tenho um policial militar atingido, e eu gosto muito de ressaltar isso aqui, não é só um policial militar, não é só uma pessoa. Todos os senhores são atingidos também. Nós já tivemos e passaremos por muitas dificuldades, mas nós não deixaremos de ser polícia. Nós não teremos medo, independente do que aconteça. Nós sofremos como se fosse o nosso melhor amigo. Para muitos era como um irmão. Mas nós não deixaremos de trabalhar, não deixaremos de dar resposta e não teremos medo. O amparo institucional continua para os nossos policiais militares e vai continuar para toda a sociedade mineira sempre. Então é isso, pessoal. Olhando até o rosto da policial militar, né, no final do vídeo, a gente vê que ela está bastante consternada, né, com o que aconteceu. E uma situação bem grave mesmo, então eu quero abordar agora com vocês alguns aspectos aí da saída, né? Da saída temporária. Mas antes de falar especificamente da saída, no ano passado, né, em 2022, lá por volta de agosto de 2022, a Câmara dos Deputados ela aprovou um projeto de lei com emenda, né, substitutivo aí do Derrit, que é o atual secretário de Segurança. Na época ele era deputado federal. Hoje ele é o atual secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E foi aprovado aí com uma margem bem expressiva, né, 311 votos a 98, o fim, né, da saída temporária, acabar com esse benefício da lei. E o que acontece? A gente tem visto aí nos últimos dias, né, em janeiro de 2024, em razão dessa situação aí do policial militar, né, está acontecendo uma pressão muito grande nas redes sociais para que agora o Senado coloque em votação, porque foi aprovado na Câmara, né, agora o Senado tem que analisar, então os senadores, né, vão se debruçar sobre esse tema, né, da saidinha, saidão, ou o termo que está na lei é saída temporária. Então aí, olha, o presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, ele... Aí, claro, existe todo um clamor público, população pressionando nas redes sociais, muitas manifestações, né, de consternação. As pessoas ficaram muito chocadas, né, de ver as cenas ali de um policial militar tão jovem perdendo a vida. Então, o Rodrigo Pacheco, né, ele vem se manifestando publicamente no sentido de colocar esse projeto para ser votado pelos senadores, né? Já foi aprovado na Câmara para ser aprovado aí pelos senadores. Então, eu quero falar agora com vocês a respeito especificamente do que está previsto na Lei de Execuções Penais, né? A famosa LEP, para esse benefício, a famosa saída temporária. O que diz a lei? Olha, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta nos seguintes casos. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar com vocês é que não é para qualquer preso, não é qualquer um que esteja cumprindo pena. Primeiro requisito, ele tem que estar no regime semiaberto. Lembrando, no Brasil nós temos o regime fechado, o semiaberto, o aberto e o livramento condicional, que aí não é uma modalidade de regime, né, e sim uma forma de colocar a pessoa, reintegrá-la à sociedade, mas ainda com uma certa vigilância e seu livramento condicional. Mas para a saída temporária, o primeiro requisito é que deve estar cumprindo pena aí no regime semiaberto. Tá? Então, em que casos, né? E quais são as possibilidades?
O primeiro, visita à família, que é o que acontece nessas datas que eu vou mostrar já já para vocês, né? Aconteceu agora no final de 2023 para 2024, a saída de Natal e a saída para o Ano Novo, né? Então, está aí a visita à família, né? Também a previsão de saída temporária para aquele que está no regime semiaberto, para frequentar curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do segundo grau ou superior, na comarca do juízo de execução. Então, vejam, segunda possibilidade é a saída para estudos, para o aprimoramento, aí, né, para que a pessoa busque aí uma condição melhor ao sair definitivamente do sistema carcerário. E a terceira hipótese, olha lá, participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social, né? Então, essa terceira modalidade visa aí a reintegração desse indivíduo, desse sentenciado que está cumprindo pena, ao convívio social. Então, participação em cursos, palestras ou em atividades que tenham o objetivo de trazê-lo aí, né, fazer essa reintegração social. Então, primeiro, né, volta para mim, nós temos regime semiaberto e as possibilidades para visita à família, para estudos ou para participar de algum tipo de atividade que vai facilitar a sua reintegração. Tá, legal? Então, quem não tem direito, né, essa possibilidade é vedada, ó, então está na lei, né? Parágrafo 2º do artigo, não terá direito à saída temporária, que se refere o caput deste artigo, o condenado que cumpre pena por prática de crime hediondo com resultado morte. Hediondo com resultado morte. Então, olha só, pessoal, nós temos uma lei 8.072 que ela trata, né, ela tem um rol, uma lista de crimes considerados hediondos. E aqui, né, na lei de execuções, é vedada a possibilidade do indivíduo ir para as ruas na saída temporária se ele praticou um crime hediondo, né, com resultado morte. Lembrando que esta é uma alteração recente da lei de execuções penais, então ela só vale para quem praticou crime dessa alteração para diante. Então veja, o que é um crime hediondo com resultado morte? Um homicídio qualificado, um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, o estupro seguido de morte, a extorsão seguida de morte e outros crimes que estão previstos lá no rol, né, na lista de crimes hediondos. Então, para estas pessoas que cumprem pena por estes crimes, a partir de um certo momento, né, elas não terão direito aí à saída temporária, tá? A saída temporária. Então, vamos lá. Olha só, aí já o artigo 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, já vou falar sobre isso, ouvidos o Ministério Público e a Administração Penitenciária, né? Os estados têm Secretaria de Administração Penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos. Então, olha só, não basta que ele esteja no regime semiaberto, ele tem que cumprir ainda esses requisitos. Então, o primeiro, comportamento adequado. Isso é verificado, né, junto à administração penitenciária, se aquele sentenciado, se aquele condenado, ele não tem, por exemplo, né, condenação por falta disciplinar praticada durante o período de execução, né? Se ele tem uma falta disciplinar, por exemplo, desobedecer a ordem do servidor, né? Vem para mim aqui. Desobedecer a ordem do servidor, ou ele está ali portando uma substância que é proibida, ou algum equipamento, enfim. Existem várias situações previstas em regulamentos estaduais que indicam a possibilidade de cometimento de falta grave, e aí ele não teria aí mais o seu comportamento tido como adequado. Ele tem também que ter cumprido um mínimo de 1/6 da pena se ele for primário, ou 1/4 se ele for reincidente, né? Ele já foi condenado anteriormente por um crime e é novamente condenado, né? E o terceiro requisito, que haja compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, que haja compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Então, esses 3 requisitos, eles são cumulativos, tá? Então, olha só, são requisitos cumulativos. Então, vamos lá. Tá? Regime semiaberto, não ter praticado crime hediondo com resultado morte, ter bom comportamento atestado aí pela Secretaria
de administração penitenciária, claro, o Ministério Público vai ser ouvido, aí tem um requisito objetivo dele ter cumprido um sexto de pena se primário ou um quarto reincidente e desde que haja compatibilidade desse benefício com os benefícios, os objetivos de cumprimento da pena, tá? Então, seguindo aí, vamos lá. Olha só, o que nós temos? Qual é o prazo e qual a frequência dessa saída, né? O artigo 124 ele diz o seguinte, ó, a autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, então ele vai ter um limite de 7 dias em cada saída, havendo previsão de 4 saídas durante o ano, tá? Então vamos lá. Cada saída pode ter um prazo máximo de 7 dias e no máximo ele vai ter direito a 4 saídas no ano, ou para visitar família, ou para estudar, ou para participar de alguma atividade, né, em benefício da sua execução, para que ele se integre de uma maneira mais eficiente, tá? Então, olha lá. Aí nós temos mais condições aí quando o benefício é concedido, né? Uma vez concedido o benefício, quais são as condições impostas pelo juiz da execução? Olha lá, que para sair ele forneça o endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício, tá? Então ele não pode simplesmente sair aleatoriamente sem dizer para onde ele está indo, né? Segunda situação, recolhimento à residência visitada no período noturno. Olha aí, ó, ele não pode, né, ser encontrado perambulando pelo local onde ele está no período noturno. E o terceiro requisito, ele está proibido de frequentar bares, casas noturnas ou estabelecimentos com gênero. Então vejam, essa visita, primeiro, ó, vamos lá, repetindo. Regime semiaberto, não ter praticado crime hediondo com resultado de morte, né? Ele tem que ter bom comportamento adequado, ter um período de cumprimento de pena, os objetivos, atender os objetivos da execução e, além de tudo isso, deferido o benefício, ele vai ter que cumprir esses requisitos. Tem que ter um endereço de onde ele estará, onde ele pode ser encontrado, né? Ele tem que se recolher à residência no período noturno e a restrição de frequentar determinados lugares, como bares, casas noturnas, etc. Tá? Então, não é uma liberdade, né? Sai por aí fazendo o que quer, né? Então, seguindo, vamos lá, olha só. No estado de São Paulo, né, nós temos a previsão para visita à família de 5 possibilidades. Saída no Natal e no Ano Novo, saída na Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães e finados. Então, em cada uma dessas datas, né, se o preso, né, o sentenciado, aquele que está cumprindo pena, ele preenche todos aqueles requisitos que nós já vimos, né, ele poderá sair, né, nessas datas e esses requisitos são verificados em cada uma dessas saídas, né? Já eu vou explicar para vocês como isso é feito. Legal? Então tá aqui, ó. Em São Paulo, nós temos, né, o Departamento Estadual de Execuções Criminais, são 10 regiões, dividido em 10 regiões. Como funciona? O secretário de Administração Penitenciária, as penitenciárias, elas verificam a lista de presos que têm direito a esse benefício. Essas listas são encaminhadas ao Poder Judiciário, a esse Departamento de Execuções Criminais, e esses juízes eles vão avaliar, né, se de fato esses sentenciados cumprem os requisitos, e aí por portaria, uma portaria única para todas essas unidades regionais, elas vão autorizar a saída e impor as condições que eu mostrei ali, né, a data de início, data de fim da saída. Então, isso tudo é feito de maneira sincronizada por essas 10 regiões de execução, pelo Departamento Único, depois de avaliar todos esses requisitos. Eu peguei aqui uma portaria como exemplo, né, para que vocês tenham uma ideia, né, de como isso funciona. Tá? Então, olha só. Bom, tá legal. Aí, como é que isso pode ser revogado, né? A lei prevê uma possibilidade de revogação. Olha lá, o benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, que é o caso aí, né, que nós vimos na reportagem do policial, né, que foi atingido pelos tiros na cabeça, né?
for punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento no curso, né? Então, uma vez verificada uma dessas situações aqui, o benefício ele é automaticamente revogado nos termos da lei. E aí eu quero falar do Estado de São Paulo, que aqui no Estado de São Paulo há um convênio bem bacana, vem para mim aqui, né? Vou colocar aí de lado para vocês. No Estado de São Paulo foi firmado um convênio entre a Secretaria de Segurança Pública e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que as viaturas de polícia, né, elas têm um tablet ali, hoje em dia, aqui em São Paulo, as viaturas são todas bem equipadas, e aí o que acontece? Os policiais passaram a ter acesso nos tablets das viaturas aos processos de execução. Então, uma eventual abordagem de alguém suspeito, o policial ele tem condição ali no momento de chegar ali e checar se aquela pessoa ela está numa saída temporária e se eventualmente aquela abordagem constata que ela está descumprindo, né, uma das condições impostas, daí aquele indivíduo é levado diretamente de volta para a unidade prisional onde ele está cumprindo pena. Isso é um instrumento muito bom de fiscalização da saída temporária, né? Facilita a identificação pelo policial de um determinado descumprimento e ele é automaticamente levado, né, para a unidade prisional. Antes, a polícia tinha que levar para a delegacia para fazer a verificação, para só depois encaminhar ou liberar o indivíduo. Agora não, tudo é feito de maneira muito mais rápida e provavelmente no futuro todas, aqui hoje, nesse fim de ano aí, 23, 24, foram autorizadas entre 33 mil e 35 mil saídas, né, aqui no estado de São Paulo. Vou mostrar para vocês, o estado de São Paulo é o estado que tem a maior população carcerária da federação, eu vou mostrar já já. Então, colocar tornozeleira eletrônica em todo mundo aí é um desafio, né? Seria ideal que todos estivessem monitorados. Mas isso já é um grande avanço, tá? Então, vamos voltar para cá. E aqui eu quero mostrar, então, para vocês, né, um dado estatístico que eu busquei, né, no Sistema Penitenciário Nacional, SISDEPEN, né? Esse dado foi coletado aí no período de janeiro a junho de 2023. Então, observem, né, até aquele período ali de 30 de junho de 2023, tínhamos uma população carcerária de 644.305 presos. Desse total, 195.798 no estado de São Paulo. Observem a diferença. O segundo estado com a maior população carcerária, porque também São Paulo é a maior população do país, em torno de 45 milhões de habitantes. Depois vem Minas Gerais. Então há uma proporção aí também em relação à população, né? Então o segundo estado, Minas Gerais, e depois em Rio de Janeiro. Minas Gerais com 66.241 presos e Rio de Janeiro 47.619. Vejo que o estado de São Paulo aí, né, tem uma população carcerária bem maior do que os outros estados da federação. Legal? Então, esse é um tema polêmico, né? Está fervendo aí no Congresso Nacional. Foi aprovado em 2022 pela Câmara dos Deputados o final da saída temporária, então esse benefício seria extinto. Isso não quer dizer que não existirão outros instrumentos, né, de recolocação desse condenado, né, de forma paulatina aí no convívio social. O próprio regime aberto faz isso, e o livramento condicional, quando ele vai migrando do fechado, semiaberto para o aberto, ou eventualmente para o livramento condicional. Mas é um tema bastante polêmico, né? Vamos ver como é que o Senado vai se comportar, como é que eles vão analisar isso. E eu gostaria aí, antes de terminar o vídeo, pedir para vocês, se você gostou desse conteúdo, né, se inscreve aí no canal, compartilha, e melhor aí, por favor, deixe comentários a respeito dessa aí, se você concorda ou não, se você acha que tem que, de fato, terminar a saída temporária, ou se você é contra o final da saída. Deixe a sua opinião para que a gente possa aí balizar futuros vídeos. Legal? Um grande abraço e até a próxima.